E aí, gurizada? Eu sou o professor André Del Mestre, do IFSU Campus Charqueadas, e esse é o curso de Programação Estruturada em C. Se tu tá assistindo esse vídeo, provavelmente tu já assistiu a playlists que eu falo sobre ponteiros, né? Ensino um pouquinho da teoria. O objetivo dessa playlist é resolver alguns exercícios com funções e ponteiros. Vou resolver algumas funções e ponteiros. Então, vamos lá para o enunciado da função que eu vou resolver como exemplo para essa aula. Tá? Foi. Então, desenvolva uma função que permita calcular quantos elementos pares e quantos elementos ímpares existe um vetor. Então, não é para calcular, não é para desenvolver um programa, é uma função. E está bem aberto, eu não te digo detalhes de como seria o cabeçalho dessa função, o protótipo. Então, eu vou resolver este problema de duas maneiras diferentes, tá? Bom, vamos lá. A primeira, então vai ter um vetor, eu vou querer contar pares ímpares. Eu vou considerar zero como par, tá? Primeira coisa que eu vou fazer é declarar um cabeçalho. Então, eu vou dizer que na minha primeira versão eu vou ter uma função que conta pares e vai entrar como parâmetro dela um vetor de inteiros. Pares ímpares é sempre um problema relacionado a inteiros, né? Por isso que eu estou dizendo direto que é inteiro, não é float, não é char, é inteiro. Então, vetor de inteiros, o tamanho desse vetor e só isso. Dois parâmetrozinhos, o vetor e o tamanho do vetor. O inteiro que vai retornar é, é o inteiro com a contagem de números pares, né? Essas outras funções aqui são funções que estão lá no material da disciplina, né? Tu pode fazer download com o link na descrição, enfim. Eu estou escrevendo em cima, não tem por que eu zerar isso aqui, né? Eu posso simplesmente adicionar novas funções à minha biblioteca de funções. E é isso que eu estou fazendo aqui. Então esse é o cabeçalho da função, que é o primeiro passo do desenvolvimento deste exercício, conta pares. Bom, o segundo passo é desenvolver a lógica da função. Então eu saio de ponteiros.h e vou para ponteiros.c. Colei aqui o protótipo, abri, fechei chaves e aqui eu começo. Eu vou precisar de um for para percorrer esse vetor. Então vou declarar um índice para o for. Que beleza, né? Sublime completou para mim. Obrigado, Sublime. Esse int i aqui eu acho bonito. O Sublime completou para mim, declarou o i dentro do for, mas não funciona em todos os compiladores. Não funciona às vezes no Dev C++, não funciona no CodeBlocks, então eu declaro o i fora mesmo para funcionar em qualquer máquina. Bom, então o i vai começar de zero, o i, enquanto o i for menor que tamanho e não count, eu vou incrementando. E aqui o Sublime completou para mim, que maravilha. Bom, para verificar se o número é par ou ímpar é aquele ifzinho com o resto de divisão por 2, né? Então, se o VET, o valor do VET, né, na posição i, se o resto de divisão disso por 2 for igual a zero, então conta um par. Tá? Esse contar par eu vou precisar declarar e começar com zero, inicializar com zero, para essa contagem ser válida.
E esta linha 11 aqui, se tu não entendeu, dá um zoom aqui para melhorar a qualidade do vídeo. Se tu não entendeu a linha 11, eu vou comentar aqui o que seria o correspondente dela na notação que tu provavelmente está mais acostumado. Lembrando que está assumido, como tu passou em lógica de programação, que tu sabe lógica de programação aqui. VecG, tá? Eu vou botar um parênteses aqui, porque eu não lembro a precedência de operadores de cabeça, só para garantir que essa operação de resto de divisão por 2 aconteça primeiro. Né? Vou ter aqui um... Para ser preciosista, eu vou botar uma variável auxiliar. Tá? Botei uma variável auxiliar para pegar o resto de divisão por 2, fazer essa operação separada. Tá? Então, se o auxiliar for 0, count par mais mais. Quando esse for acabar, eu posso retornar o contador. E eu terei o número de pares. Ok, é só uma versão inicial, tá? Tô terminando aqui de comentar este código, tá? Já vou avançar para a fase 3, vou para o teste, tá? Tá pronta aqui a função conta pares, pequenininho, curtinho. É a hora de testar, ver se isso aqui funciona. Bom, deixei aqui um espaço no main, tá? Eu tenho essa função limpa, se tu não viu como é que ela funciona, ela só serve para pausar o programa. Eu tenho outras coisas embaixo aqui, tá? Vou testar. Para eu testar essa função, eu preciso de um vetor. Antes de colar disso, eu preciso de um vetor. E eu vou declarar aqui um vetor. Tá me sugerindo aqui uns nomes, eu vou aceitar a sugestão dele, do editor de textos. Um vetor aula, vou botar uns valores, 4, 2, 1, 3, 5. Então, um vetor aula de 5 elementos, coloquei esses elementos aqui, vou tirar o 2 daqui, botar o 3 e o 2 aqui. Opa. Tá, sim, tá bom. Acho que eu já posso criar a função para fazer a chamada da função. Conta pares. Então, eu vou ter aqui uma variável que eu vou chamar de pares e outra variável que eu vou chamar de ímpares, porque a ordem do exercício é desenvolva uma função que permita calcular quantos elementos pares e ímpares. Tá? Bom, vou chamar aqui a função conta pares passando como parâmetro o vetor aula e o tamanho 5. Eu posso colocar aqui um define tamanho 5 para ficar melhor, né? E aí eu uso tudo aqui, posso usar direto aqui essa constante, tamanho. Tá? Então, conta pares, vetor aula, tamanho tam, que a gente sabe que é 5. Como a função se chama conta pares, eu vou guardar o resultado disso aqui na variável pares. E vou, se o vetor tem 5 de tamanho,
Aqui eu vou contar os pares, vai ser um número menor que 5. No caso, a gente sabe que vai ser 2. Eu posso dizer que o número ímpares vai ser igual ao tamanho total deste vetor, né? Que é algo fixo, menos o número de valores pares que existe no vetoral. Então, veja, a funçãozinha conta pares, embora ela só conte pares, ela me permite calcular elementos ímpares e pares simultaneamente num programa, tá? Então ela serve para contar pares e serve também para contar ímpares, embora ela se chame contar pares, é só tu pegar o complemento, tá? Bueno, então aí tu pode simplesmente fazer um printf e verificar se está tudo funcionando, né? Esse baita ambiente de teste aí, que são os printfs. Então, pares, vou imprimir os pares e vou imprimir os ímpares, tá? Quantidade. Então aqui vou colocar um hashtag para significar quantidade de pares. Vou botar direitinho aqui quantidade de pares, quantidade de ímpares. E feito. Vamos testar. Ctrl Shift P. Cadê o meu Terminator? Aqui. Ah, tem que entrar lá na pastinha cdtemp demo prog estruturada my own library. Tá, beleza, tá aqui. Então make clean para limpar a sujeira que tinha, make prog para compilar. Tá reclamando aqui que tava esperando inteiro, blá blá blá, não sei o que ele tá reclamando. Não sei porque ele tá reclamando. Mas vamos embora. Vamos testar. Ponto barra prog. Quantidade de pares é 2 e quantidade de ímpares é 3. 2 pares e 3 ímpares. Maravilhoso, funcionou. Vamos testar para um outro vetor. Né? Vou mudar aqui. Colocar mais alguns elementos. Por exemplo, 7, 6, 8, 5. Opa, 5 já tem. 9. 0. O 0 vai ser considerado par aqui. Coloquei mais 5 elementos. Como eu não mudei tamanho, se eu mandar aqui rodar do jeito que está, ele vai continuar achando que é 5. 5 elementos no vetor, 2 pares e 3 ímpares, né? Então preciso aqui atualizar minha constante, que é 10. Compilei, rodei. Ele não atualizou meu programa. Vou pegar e vou fazer um make clean para ele limpar o meu programa velho. Compila aí de novo. Eu sei, tem os warnings. Outro dia eu vejo. Beleza. Tem 5 pares e 5 ímpares. Eu coloquei números de 0 a 9 e tá certo. Beleza? Então aqui está a demonstração de uma primeira função. Bom, de fato eu só estou contando pares aqui, tá? O ímpares eu tiro pelo complemento. Mas eu posso, tá? É claro que o contexto aqui pode questionar se isso é útil ou não. Eu posso fazer esse mesmo trabalho com uma função utilizando passagem por referência. Veja, aqui contar pares eu retorno, e eu já expliquei para vocês que o retorno eu só retorno um int, ou um char, ou um float. Mas se eu quiser retornar mais de uma informação, ou seja, os números de pares e os números de ímpares, eu vou precisar passar essas variáveis por referência
E a minha função nesse caso seria void. Bom, isso aí eu vou tratar no próximo vídeo, porque esse já ficou longo demais. Valeu!